Olá, queridos, graça e paz, eu sou a Giovana Jacques e aqui é a Bíblia em Histórias Vivas. Vamos continuar mergulhando na Palavra de Deus, nessa história tão rica, tão linda, tão cheia de vida, que traz transformação aos nossos corações. E hoje nós vamos andar pelos capítulos 25 e 26 do livro de Deuteronômio. Moisés ainda está falando com o povo antes de entrarem na Terra Prometida. E aqui ele continua falando das coisas simples da vida, como justiça, trabalho, família e gratidão. Porque para Deus, a fé aparece nas atitudes do dia a dia. E no capítulo 25 ele começa falando sobre julgamentos. Se dois homens tiverem uma briga e forem levados aos juízes, o inocente deve ser declarado inocente e o culpado culpado. Se o culpado merecer castigo, poderá receber açoites, mas no máximo 40. Não mais do que isso, porque mesmo quem erra continua sendo irmão. Deus coloca limite até na disciplina. Depois vem uma frase pequena, mas cheia de cuidado. Não amordaces o boi quando debulha, ou seja, enquanto o boi trabalha, ele pode comer. Deus se importa com quem trabalha. Ele se importa com justiça até nas pequenas coisas. Em seguida, Moisés fala de uma situação muito triste. Se um homem morrer sem deixar filho, o irmão deveria casar-se com a viúva para que o nome do falecido não fosse esquecido em Israel. O primeiro filho que nascesse levaria o nome do irmão morto. Era uma forma de preservar a família e a herança. Se um homem se recusasse, a viúva iria aos anciãos da cidade. Diante deles, tiraria a sandália do pé dele e cuspiria, dizendo que assim se faz ao homem que não quer cumprir a sua responsabilidade. E a família dele seria chamada Casa do Descalço. Era vergonhoso fugir do dever. Depois Deus fala sobre honestidade. Não tenhais dois pesos diferentes para enganar no comércio. Não use medidas falsas, tenha um peso justo e medida justa, porque o Senhor abomina a desonestidade. Ele vê quando alguém engana escondido. E Moisés também lembra o que Amaleque fez no deserto. Amaleque atacou o povo pelas costas, atingiu os fracos e cansados, não teve temor de Deus. E por isso, quando Israel tivesse descanso na terra, deveria apagar a memória de Amaleque. E Moisés repete: não se esqueçam, Deus não ignora quem maltrata os vulneráveis. No capítulo 26, o clima muda. Agora é tempo de gratidão. Quando entrassem na terra e começassem a colher, deveriam pegar os primeiros frutos e levá-los ao lugar que o Senhor escolhesse. Ali, diante do sacerdote, fariam uma declaração lembrando a própria história. Eles diriam: meu pai era um arameu errante, desceu ao Egito com poucas pessoas e ali se tornou uma grande nação. Os egípcios nos maltrataram, clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu. Ele nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Nos trouxe a essa terra que mana leite e mel, e agora eu trago as primícias do que o Senhor me deu. Que coisa linda! Antes de desfrutar da colheita, eles lembravam da escravidão. Antes de celebrar a abundância, lembravam da libertação. Depois deveriam se alegrar, junto com o levita e o estrangeiro, e a bênção não era só para si mesmo. No terceiro ano, o ano do dízimo especial, deveriam declarar que tinham separado o que era santo e dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Que não tinham usado aquilo de maneira errada e então oravam pedindo ao Senhor desde o céu para que abençoasse o seu povo e a terra. Moisés termina dizendo que naquele dia o povo declarou que o Senhor seria o seu Deus. E o Senhor declarou que ele seria o seu povo especial, uma aliança reafirmada, um compromisso dos dois lados.
Esses capítulos, queridos, nos mostram algo muito profundo. Deus quer justiça nas decisões. Deus deseja honestidade nos negócios, responsabilidade na família, cuidado com os fracos e um coração que nunca esquece de onde foi tirado. E quando ouvimos aquela declaração, clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu, algo toca dentro de nós, porque também fomos alcançados pela graça, também fomos libertos. E no centro de tudo isso está Jesus. Ele é quem nos tira da escravidão do pecado, Ele é a nossa verdadeira herança, Ele é a primícia de uma nova vida. Que nunca esqueçamos o que Deus fez por nós, que as nossas mãos sejam justas, que a nossa vida seja honesta e que o nosso coração seja sempre grato. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Continuaremos em Deuteronômio amanhã, porque a história de Deus com seu povo continua viva e ela também alcança a nossa vida hoje. Um grande abraço. Até amanhã.